cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero vos lembrar que nós estamos iniciando aí a nossa jornada bíblica. E hoje é o terceiro dia, a terceira parte, que tem por tema o Senhor Jesus e a pandemia. Deus abençoe o nosso amado Ricardo, não é? Neves, que transmitiu esse louvor tão maravilhoso. Bênção demais, que Deus continue abençoando a sua vida. E tem sido de grande relevância e de grande bênção para todos nós. Eu quero já convidá-los, tá, para abrir as suas Bíblias. Quero lembrar que esse é o Ensinando para Transformar Vidas. E nós vamos ler a palavra do Senhor, que está registrado em Lucas, Evangelho de Lucas, para darmos início a essa jornada bíblica. No capítulo 13 e no verso 1 em diante, ok? Nós vamos ler a palavra do Senhor e, consecutivamente, nós estaremos trazendo a palavra que Deus tem plantado ao nosso coração. Amém? Queridos, que maravilha poder ter todos vocês aqui conosco e poder se alegrar e transmitir a palavra que Deus tem colocado em nosso coração nesses últimos dias. Nós estamos em uma jornada bíblica e dentro desse tema nós vamos falar até sexta-feira, que será esplêndido e maravilhoso. Vai ser muito bom e você vai poder aprender muito. Você pode aí adentrar no Facebook e também no YouTube. Acesse aí o nosso link. Também eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal. Tem tanto o canal da nossa igreja, quanto também o meu canal, que é PR Jefferson Ferreira. Você vai ter todos os vídeos lá, né? Dá um like lá, não é? E aperta o sininho e você vai poder receber todos os vídeos e mensagens que no decorrer desse tempo nós estaremos transmitindo, usando aí as redes sociais para poder abençoar a vida de tantas pessoas que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Queridos, então vamos ler a palavra do Senhor aqui em Lucas capítulo 13, verso 1 em diante, que nos diz assim: E naquele mesmo tempo, estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai de vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se vos não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidai, que vós fores culpado mais do que todos do que homens habitam em Jerusalém. Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Verso 6. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandará cortar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti por este momento
tão maravilhoso, pela bondade do Senhor e pela graça do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor seja sobre nós, que a bondade do Senhor e a tua presença santa seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, visita as pessoas que estão conosco agora, linkado, ouvindo esta palavra, que eles sejam tocados pelo poder da tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu havia dito, então, hoje é a terceira parte do tema, o Senhor Jesus e a pandemia. Veja bem, meus queridos, nós percebemos aqui que há uma solene convocação ao arrependimento. Em Lucas 13, capítulo 13, verso 9. Querido, o contexto imediato aqui mostra que Jesus estava falando sobre o juízo vindouro, em que todos serão submetidos. Lucas 12, verso 35 e 40. E sobre essa necessidade imperativa de acertarmos nossas vidas com os outros, como diz em Lucas 12, 57 e 59, percebemos que quando algumas pessoas chegaram para informar de uma grande tragédia ocorrida lá em Jerusalém, quando Pilatos, na verdade, mandou matar galileus no pátio do templo, enquanto eles sacrificavam e misturou o sangue desses galileus, o sangue do seu sacrifício aqui, então, essa chacina não é descrita na literatura secular, mas registrada nas Escrituras. As motivações de Pilato não são desconhecidas, mas a motivação das pessoas que narraram esse fato a Jesus também não são encobertas. Entretanto, queridos, nós podemos pressupor 3 motivações possíveis aqui. A primeira delas seria colocar Jesus contra Pilatos, obviamente. Como Jesus era galileu, portanto, queridos, pertencente à jurisdição de Tetrarca e dos Antipas, havia um propósito, então, desses informantes, e o objetivo era que Jesus se posicionasse politicamente diante desse massacre. Assim, então, esses indivíduos pensavam que Jesus atrairia de igual forma a hostilidade de Pilatos. É até mesmo provável que esse triste incidente tenha provocado a ruptura do relacionamento de Herodes e Pilatos. É um fato também que só foi revertido no julgamento do nosso Senhor Jesus. Lucas, capítulo 23. Também a motivação seria alertar Jesus acerca da atrocidade prometido por Pilatos contra os galileus. Então, assim, todo o objeto dessa informação seria proteger Jesus de Pilatos, em vez de empurrá-lo para uma nova crise. A terceira motivação seria especular sobre a morte dos galileus, como que se, na verdade, mais pecadores eles fossem. Essa tendência aqui, então, era muito forte. E imaginar que o povo podia ver dessa forma, hoje ainda é. Sabe, quando acontece uma tragédia e pessoas são esmagadas impetuosamente, não porque se entregou à especulação, fazendo juízo temerário e julgando que essas pessoas que foram massacradas estariam pagando pelos seus terríveis pecados, diante também dessa especulação, Jesus, ele aproveita o ensejo para não se envolver com questões políticas, a fim de condenar Pilatos por sua crueldade, nem muito menos para defender os galileus
do assassinato, mas para fazer um alerta aos seus informantes, a fim também de examinar o seu próprio coração, pensar a respeito do seu estado diante de Deus. Fritz Hinecker diz que Jesus, aproveita essa notícia, viu assassinato para propor uma ameaçador essencial para tais episódios como séries pregações e para falar do grande arrependimento. Também Kennedy Bailey ressalta que a lição central aqui é arrepender-se ou perecer. Moisés Ribeiro diz que também acertadamente que os desastres alheios são avisos para nossos conceitos de transformação poderosa da palavra de Deus. Observemos também que Lutero só decidiu tratar da vida espiritual quando viu uma colega cair morta ao seu lado, fulminado por um raio que pensou ele. Olha que coisa interessante. Nós precisamos analisar e ver que Deus poderia mudar a história de outras vidas, como nós podemos também mudar a história da vida de muitas pessoas quando falamos do amor de Deus. Observe bem, dando continuidade, nós percebemos que tem muitas pessoas preocupadas com outras pessoas, pergunta a Jesus. Na verdade, são poucos que se salvam. Para melhor pensarmos nos outros, querido, nós precisamos, então, primeiro tratar da nossa própria garantia. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo. Nós tiraremos o texto em análise aqui, algumas lições muito importantes. Queridos, vejam bem, observe aqui a palavra do Senhor, o quanto ela é rica, gloriosa e poderosa. Quando nós a lemos e observamos o quanto podemos aprender, você que está conosco, você não vai se arrepender de ouvir essa palavra. Observe bem, uma das grandes palavras do Novo Testamento aqui é agora. A palavra, ela marca uma transição. Então, foi assim agora, as coisas são diferentes, mas agora diz o apóstolo Paulo, prosseguindo de todos os análises da condição, para uma exposição da solução do nosso Deus. Percebes que Romano 13, versos 21, assim nos diz, queridos, algo novo, na verdade, está acontecendo. O tempo é chegado, Jesus disse, e os seus ouvintes, na verdade, cientes de viver no contexto da perplexa história narrada pelas escrituras judaicas, ao menos perceberam que algo tão esperado estava chegando. Ou, pelo menos, o segundo pensava Jesus, que, na verdade, como os antigos profetas que o precederam, anunciavam, sem que as pessoas deveriam se arrepender. É claro, querido, que eles falavam dessa maneira. Não é assim, na verdade, que os profetas deveriam fazer. Senão, na verdade, na ocasião, Jesus poderia remeter a desastres que haviam acontecido antes e alertar os seus ouvintes de que ao menos se arrependessem. Seriam, na verdade, os próximos. Lucas capítulo 13, de verso 1 a 9, como nós lemos. Contudo, queridos, isso era muito específico. O governador romano enviara
a tropa e matara peregrinos no templo. E então matou, e uma torre desabou e mata 18 pessoas, levando todos à morte. Queridos, isso tratava de pecadores piores do que todos os outros em Jerusalém. Não, disse Jesus, se não se arrependerem, na verdade, todos vocês também perecerão. Na verdade, foi um momento muito particular, na verdade, foi um momento decisivo para a história do antigo Israel, do povo judeu e das instituições da época. Os avisos diziam respeito à destruição iminente de Jerusalém, a menos que o povo mudasse drasticamente a sua conduta. A espada romana também e outras catástrofes acabaria com a maioria deles. Jesus também conseguiria ler os sinais dos tempos. Ao contrário, queridos, da maior parte dos seus contemporâneos, como diz em Lucas 12, verso 49 e 59. Naquele momento, parecia ser apenas mais uma profecia. 40 anos depois, diz a história que Jesus provou e que ele estava certo. Só que Jesus foi muito mais além, como sempre, não é? Quando os fariseus e mestres rogaram um sinal do céu, Jesus então viu o pedido deles como um gesto de descrença. Eles queriam, na verdade, que as coisas fossem óbvias. O único sinal que receberiam, na verdade, porém, era outro sinal profético. Era o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, 39, está registrado lá. Então Jonas desapareceu no ventre de um peixe. E então saiu bem vivo. E 3 dias depois, Jesus também, Jesus vai mostrar e dizer que o sinal que estava acontecendo era exatamente a maneira de como aconteceu com o Filho do Homem. O que Jesus realizara não era negativo. Era, na verdade, os sinais proféticos aos quais Amós se referiam. Ou, de fato, também, com os sinais que Moisés e Arão fizeram lá no Egito para tentar tirar Faraó de sua complacência e permitir que os israelitas fossem libertos. Esses sinais aqui também eram estranhos sinais de advertência. Pragas de sapo, gafanhotos, que logo se transformava a água em sangue. O sinal de Jesus também, por sua vez, era sobre uma nova criação, água e vinho. E também comidas para os famintos, visão para cegos, vida para todos aqueles mortos. Então João dá um catálogo simples e resumido. Os demais evangelistas acrescentam também muitos outros, incluindo festas com todos os tipos de gente errada, indicando aqui um futuro pleno de perdão. Também todos eram sinais prospectivos, declarando a nova obra que o nosso Deus estava realizando, isto é, querido, realizando agora. Deste modo, então, Jesus aqui parece viver na intersecção dos tempos. Às vezes, querido, falava e agia como um profeta do Antigo Testamento. Percebe que então as pessoas diziam que ele lembrava Jeremias ou Elias. Resumo, então, tanto uma imagem diferente da imagem padrão de Jesus, como manso e tranquilo, um homem sereno. Então, em certa ocasião, adverte ele: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. João capítulo 5, verso 14. Outras vezes também, porém, queridos, parece olhar não para trás, para pecados que podem levá-lo a julgamento, mas para uma nova obra que estava acontecendo.
Na verdade, o reino de Deus, é certo, está chegando. É essa imagem que recebemos em João capítulo 9. Jesus e os seus discípulos, eles se deparam com um homem cego de nascença. Os seus discípulos fazem uma pergunta padrão, que não era muito diferente do questionamento levantado por muitas pessoas nos dias hoje sobre o coronavírus e essa pandemia. Eles perguntam: mestre, quem que pecou? Esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse assim, desse jeito? Verso 2, a resposta de Jesus destrói qualquer teologia descuidada de máquina de venda e coloca a moeda do pecado. Ele retira uma punição aqui. Jesus disse: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra do nosso Deus se manifestasse na vida dele. Verso 3, Jesus, então, em outras palavras aqui, não remonta uma causa hipotética que permitiria aos espectadores se convencer de que havia entendido ou havia um mecanismo moral cósmico, algum pecado que Deus teve que punir. Antes, querido, anseia ver o que Deus fará a respeito. Isso, na verdade, se traduz diretamente no que ele, Jesus Cristo, fará a respeito, pois ele é a luz do mundo, ele tem o poder, assim ele cura o homem. Esse é exatamente o tempo, é agora, sabe? É o tempo de especular, não há tempo de especular pecados do passado, não. O próprio Jesus, ele é um sinal definitivo. Nós vemos aqui como os evangelhos apresentam Jesus Cristo como o que estão em um momento de grande transição. Ele está aqui recapitulando toda a antiga tradição profética e expressando a sua mensagem interna do último grande aviso a Jerusalém e aos seus habitantes. Ele diz: arrependam-se, aleluia, arrependam-se, deixem os maus caminhos e siga o caminho de Deus, o caminho da paz, em vez da sua busca louca por rebelião nacional contra Roma. Ele diz: do contrário, isso pode acabar em desastre. Talvez, queridos, isso seja mais ainda explícita em Lucas 19, quando Jesus ele entra em Jerusalém, montado em um jumento, em lágrimas. Ele começa a lamentar a destruição que virá sobre aquela cidade pelo fato do povo ter recusado o seu caminho de paz. Querido, ao mesmo tempo, então, Jesus, ele antecipa o novo mundo, o mundo no qual ele próprio será o único Deus, o sinal verdadeiro, apontando como a morte e a ressurreição simbólica de Jonas é como um chamado mundial ao grande arrependimento. Ao falar sobre guerra, fomes, terremoto e acontecimentos semelhantes, Jesus Cristo não diz: então, quando essas coisas acontecerem, pense, na verdade, cuidadosamente sobre aquilo do qual você e a sua sociedade devem se arrepender. A sua mensagem, na verdade, não fique com medo. É necessário, querido, que tais coisas aconteçam. Então Jesus está dizendo: mas ainda não é o fim. Mateus 24, verso 6. Querido, se nós tivéssemos prestado atenção à sua exortação aqui, nós teríamos menos ensinamento alarmista sobre o fim dos tempos. Sejam eles do tipo defendido por Hal Lidzer e Larry Jackson, ou derivado da nova onda atual. Existe teoria da conspiração que abundava no século 21, exatamente como os dias de hoje também. Jesus aqui é empurrado de canto muitas das vezes, e eles dizem: fica tranquilo, confia em mim.
Os homens, infelizmente, agem assim, e isso é bem observado. Jesus deu aos seus seguidores uma oração que mais ou menos, como a tradição cristã emprega até os dias de hoje, ancorando as principais ideias proféticas agora do Evangelho. Na oração, por exemplo, do Pai Nosso, os seguidores de Jesus lutam todos os dias, não contra uma crise global, apenas quando acontece. Eles dizem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Também eles pedem, não apenas quando um acontecimento horrível age como um catalisador. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Queridos, ser o povo do reino e ser o povo da penitência são parte do discipulado. Na verdade, estão na essência do que é seguir a Jesus Cristo. Fazer essas duas petições, a petição do reino e a petição do perdão, pode nos servir de alerta para as verdadeiras forças anti-reino e operação em todo o mundo. Isto é, para toda a nossa verdadeira dívida contra os outros e o nosso sistema político contra o mundo todo natural, que particularmente o reino animal e nossa agricultura, sabe, no sistema atrelados à cadeia de suprimentos que desenvolveram, as quais, querido, deveriam ter nos arrependido há muito tempo. Em outras palavras também, se os seguidores de Jesus esperam acontecer, ou um acontecimento especial para incentivá-los a procurar o reino de Jesus na terra, assim na terra como no céu, ou pedir-lhes que se arrependam quando afundavam em pecados descuidados, então, queridos, como diz a expressão, eles estão dormindo no ponto. Eu não quero dizer, na verdade, claro, queridos, que cristão nunca dorme no ponto, ou que Deus não pode lhes dar um colchão, ou um puxão de orelha, ou uma sacudida para colocá-los de volta nos trilhos. Mas isso também é tratado na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, aleluia, mas livra-nos do mal. Em certo sentido, nós aprender a seguir a Jesus é simplesmente, querido, aprender a oração do Pai Nosso. Se realmente fizermos isto, nós seremos libertos das falsas explicações que imaginam que o reino virá com sinais repentinos, apesar do fato de Jesus ter dito que não, ou que um novo acontecimento após a época de Jesus. Querido, será na verdade uma chamada global para um arrependimento. Apesar do fato de Jesus aqui ter visto em sua própria morte e ressurreição a convocação feita de uma vez por todas, nós descobriremos a verdade que a carta aos Hebreus declara ao retratar Jesus como o último e maior dos profetas de antigamente. Querido, Deus falou então por meio dos profetas antigamente, mas nesses últimos dias Ele fala-nos por meio do Filho. Hebreus capítulo 1, verso 2. Isso, na verdade, nos dá uma resposta vital para a pergunta subjacente a muitas especulações e argumentos sobre como aplicar a Bíblia em grande forma de perturbadoras do nosso tempo. O Novo Testamento também insiste em colocar Jesus como a imagem central e expandir a partir dele. No momento, então, que os encontram, nós olhamos para o mundo ao nosso redor e tirando conclusões ao que parece que Deus está fazendo, mas se olharmos cuidadosamente para o nosso Cristo Jesus,
nós corremos, na verdade, uma grande coisa que soa inspiradoramente espiritual, mas que, olha só, na verdade, tirar Jesus de cena é um perigo. Há um velho dizer cristão: se Jesus não nascer de tudo, se Jesus não é o Senhor de tudo, então ele não é o Senhor de nada. Dessa forma, então, o que significa em termos práticos? Confiar em Jesus. Jesus, afinal, é um só, o Jesus de Nazaré, aquele que caminhou, queridos, pela Galileia, dizendo: agora mesmo é a hora de Deus se tornar rei. Agora é a hora de se arrepender e crer na boa notícia. Queridos, a todos os momentos, Jesus redefinia todas as antigas promessas sobre Deus, tornando-se rei, sobre a boa notícia, na verdade, de que ele finalmente retornara para consertar tudo. Jesus redefiniu tudo em torno de sua própria visão. Queridos, perceba bem, ele está passeando na terra ainda, mediante o poder do seu Santo Espírito, para consertar a nossa vida, consertar as nossas arestas, consertar tudo que está fora do lugar, colocar tudo nos seus devidos lugares. Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Há uma parábola, as histórias vívidas aqui, que dizia que o sinal do reino de Deus, e não a maneira pelas quais boa parte dos seus contemporâneos viam em si. Reino, essa soberania, na verdade, esse controle divino. Na verdade, não se trata apenas aqui de uma questão atrelada ao século I, queridos, e sim de uma realidade vital para a nossa própria reflexão atual. Querido, muitas conversas sobre o que Deus está fazendo na pandemia, por exemplo, do coronavírus, pressupõem que Ele é soberano. Tem também como significado dessa soberania Jesus Cristo, porém, queridos, revelava o significado diferente de soberania divina. Eis a soberania do nosso Deus. Jesus Cristo parecia dizer, ao curar o leproso e anunciar um perdão, na verdade, por sua própria autoridade. Quem se lembra? Há uma mulher impenitente, eis a soberania de Deus. Então parecia dizer, ao celebrar a festa com todo tipo de pessoas erradas, eis a soberania de Deus. Também parecia dizer, ao subir Jerusalém pela última vez e anunciar sobre o limite do juízo de Deus sobre a cidade, o sistema e a instituição, tempo que recusar o caminho da paz que foi estabelecido pelo nosso Deus. Eis então a soberania de Deus parecia dizer, ao partir o pão na última noite com os seus discípulos, eis a soberania de Deus. Parecia dizer também, quando cravado na cruz, com as palavras, Rei dos judeus, acima da sua cabeça. Eis também a soberania de Deus. Jesus, ele parecia dizer, 3 dias depois, amigos atônitos e perturbados contemplavam no cenáculo, a não ser que estejamos preparados para ver esses acontecimentos relacionados ao nosso Cristo Jesus. Há um momento messiânico, então, como é chamado, definitivo, ao arrependimento, já que constitui o anúncio final da chegada do reino de Deus. Então, nós seremos obrigados a interpretar processos por demais acontecimentos, como, na verdade, forma de compensação, queridos, haverá um vácuo, um espaço
e algo branco em torno de Jesus preenchendo e dizendo, como Jesus advertiu que faríamos, aqui está ele ou lá está. Lucas 17, verso 21. Assim também para os primeiros seguidores de Jesus Cristo, é bom lembrar que a sua morte e ressurreição constitui agora o sinal único e definitivo. Profetas como Amós foram precursores. E nesses últimos dias também falou-nos por meio do Filho, de uma vez por todos, queridos, para nós, queridos, tentarmos ler o código secreto de Deus nas páginas dos jornais pode soar inteligente. Nós podemos até adquirir uma reputação de insight espiritual. Mas, na verdade, queridos, nós estamos fazendo isso porque nós esquecemos que existe uma chave verdadeira para o entendimento. E a chave para o entendimento deve ser agora encontrada. E, semelhantemente, queridos, qualquer reivindicação de interpretação a partir de acontecimentos mundiais sobre o que ocorrerá segundo a vinda é uma pretensão de saber mais do que o próprio Jesus. Marcos capítulo 13, verso 32, a pessoa de Jesus é a razão pela qual a humanidade deve abandonar a idolatria, a injustiça e toda a iniquidade. A cruz, na verdade, é o lugar onde todos os sofrimentos e horrores do mundo todo foram amontoados e tratados. A ressurreição também é o lançamento da nova criação, o seu governo salvador sobre a terra, começar do corpo físico próprio, o próprio Jesus, ele mostra que os acontecimentos em torno deles também é uma convocação ao arrependimento e a questão do que o nosso Deus está fazendo no mundo todo agora. Concluir precipitadamente que um terremoto, um tsunami, uma pandemia, qualquer outra coisa traduzida em que Deus está dizendo aqui, sem levar em conta, querido, a história do Evangelho, é cometer, na verdade, um grande erro teológico básico de tentar reduzir algo sobre Deus, mas ignorando também Jesus. Nós podemos ver essa nova ideia da história de Jesus sobre os lavradores maus, Marcos 12, verso 1 ao 12. Há um paralelo também em Mateus e em Lucas. A história conhecida aqui é um proprietário da vinha envia mensageiro para obter parte dos frutos. Quem se lembra disso? Mas os lavradores os rejeitam e até matam um deles. Por fim, o proprietário joga a sua última carta e ele envia o seu único filho. Ele disse, ao meu filho eles vão respeitar. Ele pensou assim, mas na verdade não é o que acontece. A história diz que os lavradores, eles também matam o filho e lança fora da vinha. Não haverá mais mensageiro depois. Então, depois disto, a aplicação aqui é óbvia. Jesus, ele está dizendo o seguinte, não haverá mais sinais de advertência após a morte do filho. Em termos históricos, a ideia aqui é a seguinte, queridos, uma vez que o povo de Deus rejeitou, perdeu a sua última chance de evitar a destruição que, segundo Jesus, advertiu, viria sobre a nação e particularmente sobre o templo. No entanto, aqui também a mesma ideia simplifica e impõe-se sobre a igreja. Enquanto ela avança em sua incumbência, aquilo que foi dito sobre o único Deus enviando o seu Filho para os lavradores da vinha, para o povo também de Israel, passa também a ser a missão da igreja em prol do mundo.
Se na verdade só existe um único Deus, e se ele veio na pessoa do seu próprio Filho para desvendar os seus propósitos de realidade e transformação para as nações, então não pode haver um outro sinal. Queridos, tampouco outros acontecimentos de advertência que se compare como este. É claro que Deus pode fazer o que quiser, concordo, mas se quiser também chamar a atenção das pessoas de uma maneira especial, só depende então dele. No dia então que eu estava pensando nesse texto, eu estava analisando, eu me levantei de repente e logo eu me deparei, eu me levantei do chão, eu perguntei, quando acabei de orar, se Deus estava querendo nos dizer alguma coisa. Querido, em minha única conclusão foi que Deus estava tentando, a gente estava tentando fazer, eu estava tentando fazer muitas coisas por muito tempo, e essa não é a norma, não é, na verdade, o que nós devemos esperar. Nós não devemos, na verdade, ser como cavalo e mula, sem um entendimento da palavra, controlado por freios e rédea. Salmos capítulo 32 e verso 9 nos diz isto. Então, de agora em diante, a convocação ao arrependimento e o anúncio do reino de Deus na terra, queridos, e como nos céus, não vem por guerras, terremotos, fome ou pragas, e nem também por acidentes domésticos. Eles vêm por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela história do próprio Jesus aqui, contada, pregada e anunciada, é interessante acreditar que para o povo de Jesus, em cuja vida ele mesmo vive pelo seu Espírito, queridos, há leis estranhas na obra de Jesus, mesmo em parte do mundo, e até mesmo em lugares que seu nome não é reconhecido, Deus vai fazer com que nós sejamos alertados sobre o que está errado. E então, se Ele quer nos alertar, é necessário que nós administramos o mundo, porque isso parece muito provável. Então, o seu alerta chegará até nós nos moldes de Jesus. O seu anúncio do reino de Deus é a norma de ouro. Existe aqui, então, uma boa razão pela qual a leitura de uma passagem dos evangelhos é parte obrigatória de todas as repetições tradicionais da última ceia. Na verdade, são palavras de vida, que por isso, queridos, também contém palavras de advertência. Não haverá mais também mensageiros finais. Ao falarmos do reino vindouros de Deus e sobre o fato de que Ele já tenha inaugurado pela obra do nosso Jesus, vale também lembrar que o nosso relacionamento com Ele é importante. E nós temos que ter muito cuidado, porque as desinformações terríveis também vazou para o cristianismo, porque é difícil, muitas das vezes, interpretar uma coisa com a outra. Falar do reino de Deus e do futuro frutífero de Deus é importante, não importa qual o ângulo do Novo Testamento que insiste dizer que é necessário ter almas salvas e aqueles que querem permanecer nessa terra. Queridos, nós ficaremos sempre surpreendidos pela esperança e pela graça do nosso Deus. Se nós considerarmos agora o que estamos dizendo, queridos, lá em Efésios, capítulo 1 e verso 10, o apóstolo Paulo, ele fala com muito entusiasmo a respeito do plano final do nosso Deus. Fazer convergir com o Messias todas as coisas, nos céus e na terra. O sonho platônico, tão popular em camadas pietistas cristãs, particularmente quando confrontada aqui com a cultura seculares desenfreada, que parece, na verdade, ter domínio apenas sobre a terra. Queridos, é simplesmente escapista. De fato, o mito moderno
de que os primeiros cristãos esperavam o fim do mundo é uma leitura simplista e uma interpretação errada dos textos relevantes do século I. Jesus, ele insistiu na afirmação de que o reino de Deus, a sua soberania e o seu governo salvador, bem na terra como nos céus, ele estava, na verdade, dizendo que havia uma inauguração por meio dele, a sua grande obra, e de que alguns do que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte. Antes de vermos o reino de Deus vindo com poder e glória, como diz em Marcos 9:1, e quando foi então que isso vier a acontecer? Segundo o próprio Jesus Cristo aqui, ele disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus, capítulo 28, verso 18. Queridos, não será dada, vale a pena observar que foi dada. De acordo com o que o apóstolo Paulo diz acerca do Evangelho, em sua maior carta, Jesus, mediante o Espírito Santo, de santidade foi declarado também o Filho de Deus com o poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Romanos 1 e verso 4. Isso também significa o contrário da concepção popular cristão e não cristão, que Jesus Cristo já reina. Em 1 Coríntios, Paulo vai falar do governo atual de Jesus sobre todo o mundo, começando exatamente por sua ressurreição e culminando com a derrota de todos os seus inimigos, os quais o último será a própria morte, com a consideração muito relevante neste momento. 1 Coríntios 15, verso 25 e verso 26. Como os evangelhos também, aqui descrevem Jesus Cristo, que assim encarna a soberania renovadora e resgatadora do nosso Deus. Queridos, como agora também deve ser essa norma, é exatamente nesse ponto que nós encontramos o que torna a mensagem cristã tão distinta e maravilhosa, capaz de comover todas as nossas expectativas e interpretarmos os acontecimentos atuais. É evidente que todos nós sabemos que Jesus Cristo morreu e foi crucificado. E cristãos bem ensinados desenvolveram várias maneiras de explicar a afirmação de que ele morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 1, verso 15, 3. Em contrapartida, relativamente, todos captaram o insight central do Evangelho, simbolizado no título colocado sobre a cruz, Rei dos Judeus em hebraico, grego e latim. O próprio Jesus aqui também, em diversos ensinamentos, expressou a sua morte eminente, não apenas como um salvador, no sentido tradicional de salvar almas, mas e também de trazer o seu reino. Ao se deparar com dois de seus homens de confiança, Tiago e João, teriam os melhores assentos do reino, e a resposta de Jesus foi o seguinte, uma grande redefinição do próprio conceito de poder. Aqueles que são considerados governante das nações e as domina, e as pessoas importantes que exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser, na verdade, tornar-se importante entre vocês, deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Pois ele disse, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitas pessoas.
Marcos capítulo 10, verso 42 e verso 45. Queridos, a própria vocação salvadora do nosso Jesus redefiniu o significado de poder e autoridade de uma vez por todas. Na verdade, que boa parte da tradição cristã ocidental fez em favor de ignorar, por separar salvação de poder, como que na verdade se os dois não estivessem intimamente correlacionados, e que a teologia da expiação se dá no contexto da redefinição do poder e vice-versa. Na verdade, o segredo do poder salvador de Deus é o amor abnegado do Filho encarnado. Queridos, o ponto é este: se você quiser saber o que significa falar sobre Deus, estar encarregado do mundo ou no controle do ser soberano, então o próprio Jesus instrui a repensar a própria noção de reino, controle e soberania em torno da morte dele na cruz. Nós podemos então confirmar que o insight em uma das passagens mais penetrantes do Evangelho, em João 11, Jesus, quem se lembra, e os seus seguidores, volta para Jerusalém, e a despeito, na verdade, ou talvez por causa de uma forte suspeita de que um destino maligno o aguardasse lá na cidade, ele, na verdade, se dirige abertamente, e já chegou a notícia de que o seu amigo Lázaro, particularmente querido por Jesus, estava doente, muito doente. Então, pouco tempo depois, diz a história, de que já estava morto, logo nesse ponto, então, o leitor de João se pergunta: por que é que Jesus, que curou o filho de uma estranha em distância, João capítulo 43 e verso 54, por que Jesus não fez o mesmo pelo seu amigo? No entanto, a ideia aqui é precisamente esta. É quando nós começamos a ver com temor e tremor o que pode implicar ser amigo de Jesus. João aqui nos convida a ler nas entrelinhas, quando no decorrer da narrativa aqui, Jesus, ele ordena que tirem e removam a pedra. Então ele vai logo chamar Lázaro de volta à vida. A primeira coisa que então ele faz é agradecer a Deus em oração por ter ouvido. Queridos, isso deve significar que antes de nós viajarmos antes dele viajar para Betânia, Jesus aqui já havia dado a ordem para que Lázaro, mesmo morto, o seu corpo não viesse a se decompor, mas que estivesse pronto para ser ressuscitado. A pedra aqui então é retirada, e o medo de Marta relacionado ao cheiro de putrefação não se concretiza. João, na verdade, não diz isto, apenas nos deixa a implícita a informação. Jesus, então, ele sabe que o caminho agora está livre. Ele permanece soberano sobre tudo, como sempre, soberano em saber o que está acontecendo. Então, o que custará à família passar por um momento tão terrível e o que ele fará como resposta? Querido, tudo isso é parte do mistério tenebroso que João aqui nos revela. O mistério, na verdade, que o próprio Jesus também, em breve, descerá à morte com o objetivo de derrubar o príncipe deste mundo. Aleluia! Capítulo 12, verso 31. E ele emergirá do outro lado, em um novo tipo de vida gloriosa. Querido, observa aqui também que Lázaro, ele sai do túmulo, e ainda envolto em faixas, e em João 20, Jesus as abandona. Eis aí o paradoxo. Conforme eu sugiro aqui, ele serve, na verdade, de pista vital, como modo de como nós devemos procurar compreender as nossas situações atuais.
o Jesus que curou e que está assumindo o controle, queridos, ele sabe o que está para fazer. Esse Jesus, ele chora também ao túmulo do seu amigo, ele cria, na verdade, ele cria dentro de si mesmo uma contrição, ele chora, porque ele não suporta ver a morte do seu amigo Lázaro. E é importante também perceber, em João 11:35, e o texto diz, e Jesus chorou. Querido, será ridículo sugerir como podemos imaginar a sugestão de algo teológico receosos do que, na verdade, estava diante de uma emoção ou a fim de demonstrar simpatia por Maria e Marta. Não, na verdade, as lágrimas de Jesus aqui foram verdadeiras. O horror da morte, o fato dela caçoar de tudo que é amável e belo e imerso, mesmo para o Senhor da vida, querido, especialmente para o Senhor da vida. As lágrimas aqui de Jesus no túmulo de Lázaro mostra agora, e ele diz que o meu coração agora está perturbado, capítulo 12, verso 27. Querido, as inscrições aqui de Mateus e Marcos sobre Jesus, lá no Getsêmani também, e ao terrível expressão, meu Deus, por que me abandonaste na própria cruz? Mateus 27:46, Marcos 15 também, 34. Querido, a sequência aqui da qual poderíamos tratar em muitos detalhes, acrescenta ainda mais as formas complexas nas quais diferentes o Evangelho entendem a nossa forma de entender o poder, controle e o domínio de vida. Uma vez aqui que a história central ainda não é redefinida, para algumas pessoas entende na vida de Jesus, voltando aqui à situação de Lázaro, muitas coisas aqui estão relacionadas também ao coronavírus. Maria e Marta, por exemplo, os que estavam ali por perto, vivendo todo o sofrimento, todos sugerem ali na prática que a culpa é de Jesus. Ele, na verdade, poderia ter feito algo para impedir a morte de Lázaro, não é? Ela disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. João capítulo 11, verso 21 e 32. Já a multidão pergunta, ele que abriu os olhos dos cegos, ele não poderia também ter impedido que este homem morresse? Capítulo 11, verso 37. O mesmo questionamento aqui, e ecoa através dos séculos com cada nova tragédia. Por que é que Deus permitiu? Por que Deus não interveio e não impediu os desastres? Como também no caso do cego de nascença. Jesus, na verdade, não olha para trás para ver o que pode ou não ter acontecido, queridos. Pessoas ocupara, mas ele não vai ocupar ninguém. Ele confiou no seu Pai e agora ele olha para o futuro, a fim de ver o que deve agora acontecer. Eu creio num grande milagre. E o meio desses fins aqui é em meio às lágrimas. O Deus que se fez carne em Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, a palavra, o verbo, aquele que chora no túmulo do seu amigo. O seu gesto aqui poderia ser a pista para muitas sabedorias. Sabedoria, na verdade, que precisávamos desesperadamente nesse exato momento de sofrimento. Como assim, queridos? Como que Jesus deveria lidar com Marta? Maria e a multidão crítica. Jesus, ele não vira a mesa, mas ele sugere que tudo aconteceu porque eles eram pecadores e agora deveriam, na verdade, se arrepender. Ele apenas ali chora. Então, com uma grande autoridade e nessa
mistura de lágrima e confiança, ele ordena a Lázaro que saia do túmulo em nome de Jesus. Ou, se existe uma palavra para a nossa situação atual, queridos, com essa pandemia que nós enfrentamos, não apenas uma pandemia só, mas tanta subsequente agitação social e cultural. Sabe, eu acho que nós podemos encontrá-la justamente na passagem que consideramos agora. O que então aprendemos até aqui, queridos? Em primeiro lugar, mostramos como Jesus redefiniu o significado de afirmar que Deus está no controle de tudo. Ele está no comando. Nós, no Ocidente, nós preparamos muitas das vezes as doutrinas da providência, supervisão geral do nosso Deus sobre tudo o que acontece. E também da expiação e o perdão de Deus por causa dos pecados que cometemos por meio da morte do nosso Jesus Cristo. O Novo Testamento aqui se recusa a fazer o mesmo. O próprio Jesus se recusa a fazê-lo. No entanto, meus queridos, esse hábito se arraigou de tal modo na mente moderna que é possível aos teólogos e escritores cristãos populares tentarem explicar muitas das vezes por que eis uma grande pandemia de um lado da sala e, por assim dizer, queridos, e sugerir muitas das vezes que do outro lado da mesma sala, que a pandemia nos dá uma oportunidade para dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados e que poderíamos ir para os céus se confiássemos nele. É bem verdade que o Novo Testamento desconhece essa sala com dois lados separados. De alguma forma, nós devemos aprender a unir aquilo que nunca devia ter se separado. Em segundo lugar, há uma medida que Jesus leva a tradição profética do Antigo Testamento ao seu ponto culminante. Ele, na verdade, a completa, aplicando o seu significado por sua vida, morte e ressurreição. Sem dúvida, aqui, a partir de então, queridos, Deus, Ele pode usar todos os tipos de acontecimentos para nos alertar sobre as coisas que precisamos ver e que, do contrário, ignoraríamos. Contudo, meus queridos, quando isso acontece, não devemos jamais interpretá-los independentemente do Filho encarnado. O curso normal dos acontecimentos, temos também de peso algum sinal para que o único Deus fez e está fazendo e ainda fará, é o próprio Jesus que faz, é o Messias de Israel. Ele foi crucificado, ressuscitado, exaltado e que um dia, segundo a sua promessa, retornará em glória. Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor do mundo. Assim então, como nós devemos ver os acontecimentos do mundo à luz da morte e ressurreição de Jesus. Para isso, queridos, nós passemos para todo o restante do Novo Testamento e observamos a grande importância de observarmos que não há outro caminho mediante a palavra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel e tudo o que nos acontece tem um grande significado. Ele é poderoso para ressuscitar o morto, Ele é poderoso para curar o cego, Ele é poderoso para nos tirar dessa situação tão catastrófica. Ele é poderoso para nos arrancar de um estágio de morbidez, de tribulação e angústia. E Ele é poderoso de arrancar as vidas das trevas e trazerem para a maravilhosa luz. Você crê nisso? Levante suas mãos, glorifica o Senhor. Exalte a Ele para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Ele é fiel,
Ele é poderoso na batalha. Levante suas mãos, eu quero orar por você e quero abençoar a sua vida. Senhor Deus, neste momento eu oro e clamo ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia. Vá de encontro a essas pessoas que estão vivendo algum problema, alguma luta, alguma tribulação. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor faça prodígios e maravilhas e que essa palavra, meu Deus, possa fazer surgir efeito nos corações, que a tua paz e a tua palavra seja sobre os teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, não só agora, mas para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja muitíssimo abençoado com essa palavra. Tantas pessoas que estão ao vivo conosco e as que vão ouvir posteriormente. Fique firme, amanhã nós temos mais. É a quarta parte desse tema. E sexta-feira também. Amém? Venham conosco, é às 18 horas, ensinando para transformar vidas. Será maravilhoso e esplêndido. E nunca se esqueça, você é um show. Fique na paz.